Primeiro vídeo aqui, vamos repercutir situação do Irã com Israel. Então, vamos entender o que está acontecendo, como é que está no momento. Lembrando que a tensão com o Irã, entre Irã e Israel, só aumenta, né? E isso aí pode ditar o rumo aí dos conflitos, né? Daqui para frente. Vamos nessa? O Irã confirmou a morte de 4 soldados nos ataques de Israel contra seu território. A ação agravou ainda mais a crise no Oriente Médio, colocando 2 potências militares da região em confronto direto. O barulho é de mísseis atingindo seus alvos e sendo interceptados no ar em 3 ondas de ataque. O Irã alegou que os danos foram limitados graças a seu sistema de defesa antiaéreo. Segundo Israel, que usou seus jatos para atacar os alvos eram militares, como fábricas de mísseis e drones. Houve ataques em Teherã e em 2 províncias, no oeste e no sudoeste do país. Foi uma reação de Israel aos bombardeios iranianos de 1º de outubro, depois de ataques israelenses à embaixada do Irã na Síria e aos assassinatos do líder do Hezbollah no Líbano e do Hamas na capital iraniana. Na última madrugada, o premier Benjamin Netanyahu acompanhou a operação com a cúpula militar. E logo depois, o porta-voz do país fez uma nova ameaça. Se o regime do Irã cometer o erro de uma nova rodada de ataques, seremos obrigados a responder, disse Daniel Hagari. O Irã, cujo regime defende a erradicação do Estado de Israel, confirmou que 4 militares do país morreram durante os ataques. E agora se prepara para mover a próxima peça. A retórica é importante neste jogo bélico, mas são as ações que vão definir o futuro desse conflito que já ultrapassou tantos limites. O Irã avisou neste sábado que vai responder sim, de forma proporcional. A confirmação dessa ameaça e o tipo de resposta podem ou manter esse confronto direto entre 2 inimigos em temperatura muito elevada, mas ainda sob certo controle, ou levar a guerra no Oriente Médio para outro patamar, com consequências bem mais imprevisíveis. Países árabes como a Arábia Saudita, Catar e Egito condenaram o ataque. Europeus fizeram outro apelo. O Irã não deveria responder, disse o premier britânico Keir Starmer. Quem tá do lado ali, né, condena, né? Quem tá longe, fala isso mesmo. Ó, a reportagem, cara, pô, muito boa a reportagem, já deu aí para um panorama bom. Eu acho que só comete um erro, né, um equívoco, né? Uma parte da história não foi contada, né? Que fala que o Irã atacou Israel após Israel atacar líder do Hezbollah e do Hamas dentro do Irã, certo? Mas Israel atacou o líder do Hamas e do Hezbollah, né, porque eles são dentro do Irã, e a embaixada do Irã na Síria, porque o Irã financia esses grupos, né, cara? Então, assim, e o regime quer o fim de Israel. Então, o que você faz, né? O que Israel vai fazer? E essa tensão vai aumentando, né? Porque fica prometendo uma resposta à altura ao ataque do outro. Lembrando que depois desses ataques pontuais dentro do Irã, né? Inclusive, para matar o líder do Hamas, o Irã foi lá e fez uns ataques também, né? Da mesma forma, parte não teve êxito, porque o sistema de defesa de Israel bloqueou. E aí fica nessa, né? Não dá para esquecer que Israel tem força e motivação além, talvez, do que qualquer um ali na região, né? Israel tem apoio dos Estados Unidos, apoio da Europa, né? Do Reino Unido, e tem motivação de existência, né, cara? Já o Irã tem também as suas motivações, né? Mas não consigo ver a mesma capacidade e a mesma força que Israel. Agora, cresce demais o número de países e também de convencimento da população, né? Inclusive dentro dos Estados Unidos, no Reino Unido, de pessoas que são alcançadas pela comunicação, pela propaganda contra o Israel, né? Fazendo pressão para que os políticos não abracem totalmente a causa de Israel, né, cara? Então, é um conflito quente, mas também é um conflito de narrativas, né? Vamos continuar. Resta saber como é que o Irã, né, vai reagir, como é que o Irã vai se fortalecer. Porque tem a dependência do petróleo, né? Esses países que foram citados aí, Catar e etc., são os países que estão ali do ladinho do Irã, né, cara? Então,
eles são bem interessados, né? Pela dependência, né? Militar também e pelo interesse econômico, né? Vamos lá. Stama, que defendeu o direito de resposta de Israel, ecoando o discurso parecido da maior parte da Europa e dos Estados Unidos, principais aliados dos israelenses e que garantem que foram informados, mas não tiveram qualquer participação na ação militar. O Irã usa a Carta das Nações Unidas para dizer que tem direito e dever de se defender contra as agressões, de acordo com um comunicado divulgado pela agência de notícias do país. Ao contrário da cidade de Gaza e de Beirute, novamente bombardeada neste sábado, o fim de semana começou em Teherã com aparente normalidade, mas com muitas dúvidas se vai continuar assim. O governo brasileiro informou que acompanha com preocupação os ataques. A diferença, né, cara, quando mostra a imagem de Gaza, cadê? Deixa eu ver. Sábado, o fim de semana começou em Teherã, ao contrário da cidade de Gaza, com um comunicado divulgado pela agência de notícias do país. Olha isso, mano, volta. Será que tem destruição aí? Aí tu olha... Quer falar, mano? Tenho acompanhado, tenho visto algumas informações sobre Israel, né? Irã ali, essa tensão que só vai escalando, né? Só cada vez mais vai chegando perto de alguma coisa. Agora, não sei se vão falar aí, o Israel, se eu não me engano, Israel andou alertando que iria atacar, né? Iria atacar o Irã. Então o Irã meio que já estava preparado nessa última agora, né? Pois é, né? Mas tá sabendo que vai ser atacado, né? Talvez não seja o suficiente. Mostrando a imagem aí novamente. E aí nós vamos para Teherã, né? Lógico que não há comparação. Beirute, novamente bombardeada neste sábado, o fim de semana começou em Teherã com aparente normalidade, mas com muitas dúvidas se vai continuar assim. Pois é. O que o Irã vai fazer? O Irã vai ser fraco? Recuar? Ou vai responder à altura? Respondendo à altura, Israel do outro lado vai falar a mesma coisa. Vamos responder à altura. Né? E essa tensão vai até onde, né? O interesse geopolítico ali da região é de paz, né? Deveria ser, né? Porque vai afetar todo mundo, né? Afetando ali, tem repercussão no resto do mundo, né? Então, esse conflito é o conflito que chama muito mais atenção até do que o conflito Rússia e Ucrânia. Vamos lá, continuando. Irã com aparente normalidade, mas com muitas dúvidas se vai continuar assim. O governo brasileiro informou que acompanha com preocupação os ataques aéreos israelenses contra o território iraniano. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que a Embaixada do Brasil em Teherã monitora a situação dos brasileiros. O governo brasileiro tem se pronunciado diplomaticamente, até na fala política do próprio presidente, né, contra Israel. Foi assim contra o Hamas, foi assim em relação ao Hezbollah, é assim com o Irã. Né? Até onde dá, né, para o governo brasileiro manter essa postura? Porque numa escalada de conflito, né, entrando outros atores, né, em apoio a Israel, para manter a sobrevivência de Israel, o que o governo brasileiro vai fazer? Né? Vai estar mais alinhado ao Irã, Rússia, vai ficar neutro. Então, é nessa que o Brasil começa a sofrer impacto, né? Se Israel começa a promover sanções ao Brasil por conta da postura do governo brasileiro com o Irã, não sei, comercial, mas tecnologia, qual o impacto disso? Né? Qual o impacto para nossas forças? Qual o impacto para nossa força de segurança? Bom, vamos ouvir o professor Roque. Que muita gente achava que pudesse acontecer. Um ataque às instalações nucleares ou à indústria do petróleo. Primeiro vamos falar, no geral, por que o ataque não foi maior. Simplesmente porque o governo americano, o Biden, colocou muita pressão em Israel para não fazer isso. Israel escolheu, por razões estratégicas, que não deveria. E uma coisa tem que ficar claro, eu já repeti isso para vocês aqui várias vezes. Israel não vai fazer uma operação dessa magnitude sem o sinal verde dos Estados Unidos. Então, enquanto os Estados Unidos não aceitar isso e
ou no mínimo ficar calado diante de uma situação que se apresente para Israel, que está óbvio e claro que Israel vai fazer uma grande operação ou tem uma justificativa para atacar o Irã, como o que aconteceu agora, porque no começo do mês de outubro o Irã atacou Israel com mais de 180 mísseis. Então Israel tinha a justificativa para retaliar. Se os Estados Unidos ficassem calados, ele de alguma forma indireta ou subjetiva estaria dando um sinal verde para Israel, ou claro, um sinal verde explícito, pode ir, pode fazer. Não foi o que aconteceu. O Biden prontamente chamou Netanyahu e mandou vários recados dizendo, olha, vocês não podem fazer isso, nós não queremos que vocês façam isso, e ofereceu algumas coisas em troca. Uma delas é incrementar ainda mais o sistema de defesa aéreo israelense, que já é bastante sofisticado, com Iron Dome, Arrow, David Sling, todas aquelas baterias de diferentes níveis que protegem Israel dos ataques de drones, mísseis, foguetes de Hamas, Hezbollah, Irã e Houthi e assim por diante. Biden entregou o THAAD, que é uma outra bateria ainda mais avançada, com os soldados americanos operando isso em solo israelense. Não é que isso é um grande divisor de águas e mudou a defesa israelense, incrementou ainda mais, mas é um sinal de oferta de alguma coisa para Israel. Olha, não faça um ataque duro, que eu não quero um ataque às instalações nucleares, isso seria o início de uma grande guerra na região, e eu não quero um ataque contra as instalações de petróleo, porque isso vai abalar o preço do petróleo, nós estamos próximos da eleição, isso vai abalar ou vai abrir um espaço para que outros alvos de petróleo se tornem uma coisa comum de ataques. Então países do Golfo Pérsico, Emirados e outros, poderiam ser alvos do Irã para destruir as suas instalações de petróleo. Tudo isso ia causar uma ruptura no mercado de energia e impactar o preço do petróleo e criar várias outras consequências econômicas que transcendem a geopolítica ou essas questões militares ali na região. O Biden foi claro, fez pressão, o Netanyahu não tem ou não tinha como contrapor a vontade do Biden, aceitou o que o Biden impôs, e isso ficou claro no ataque, por isso que não tivemos retaliação ao programa nuclear iraniano e nem à indústria do petróleo. Nesse sentido, o ataque foi... Bom, então, vamos lá. Primeira coisa, a influência e o quanto a postura do governo dos Estados Unidos influencia na ação de Israel. O que tá em jogo aí, muitos acreditam, faz sentido, é a eleição, É a eleição nos Estados Unidos, É o impacto que um ataque, que uma escalada nesse conflito vai impactar na eleição americana, A eleição é agora, 5 de novembro, Tem um impacto político, tem um impacto econômico, Impacto econômico é a questão do petróleo, O impacto político, essa propaganda toda, contra Israel, e isso tem eleitor, dentro dos Estados Unidos, eleitores do Partido Democrata que não vão concordar, e de repente isso pode ter um impacto político, Então, o natural, que é o que o Rock está falando, ataque, à instalação nuclear e refinaria de petróleo, para poder destabilizar o Irã, automaticamente estabiliza toda a região, e tem impacto pro resto do mundo. E aí? Sobrou o que para Israel? Israel tem que sair, tem que lavar a sua honra, E principal, tem que se manter forte. Como que vai ficar isso, Enquanto cada um estiver lavando a sua honra ali e não escalar, parece que pro mundo é o melhor, Agora, quando o dono do mundo, os donos do mundo entenderem que não, beleza, vamos partir com uma brincadeira maior porque interessa a gente, aí, cara, aí pode preparar que vai vir muita coisa e o impacto vai chegar aqui no Brasil sem dúvida. Vamos nessa. Tímido, foi contido e foi telegrafado de muitas maneiras, porque Israel avisou que iria atacar e mandou essa mensagem por vários canais diplomáticos ou back channels, como a gente chama, que chegassem no Irã. Então, o Irã sabia que Israel iria atacar, quando iria atacar, e não foi uma grande surpresa. Por outro lado, foi uma operação muito maior, a maior operação de ataque que Israel já fez em muito tempo contra algum inimigo grande. É um país muito maior. Lembrem que não faz fronteira direto com Israel. Foi uma operação longa, nós estamos falando de mais de 1.000 quilômetros de distância entre um e outro. A Força Aérea Israelense decolou com dezenas de caças, e esses caças precisam ser reabastecidos no ar. Foram 3 ondas de ataques. Os ataques não foram restritos somente ao Irã, foram diferentes partes do Irã, e Síria e Iraque também foram atacados. Síria e Iraque são os radares de alerta antecipado que o Irã vem instalando há anos para saber se um dia Israel fosse fazer algum ataque, e já tinha colocado equipamentos no Líbano, na Síria,
e no Iraque, para alertá-los que a Força Aérea Israelense estaria chegando. Então, o primeiro ataque foi para destruir esses radares e depois o ataque seguiu em direção ao Irã. É uma operação militar sofisticada, ela foi bem sucedida, nenhum avião israelense foi abatido, Israel voltou com sucesso, fez um grande teste. Isso foi um grande exercício de muitas maneiras, um exercício real, não um exercício simulado, mas um exercício real de um ataque ao Irã com dezenas, alguns falam 150 aviões, outros dizem 100, talvez o número chegue a 100 aviões tripulados e não tripulados, né, no total. Esse número é muito grande, uma grande parte da Força Aérea Israelense decolou e partiu em direção ao Irã e fez uma operação bem sucedida e retornou em segurança. Isso é um exercício também calculado, que também traz prática para a Força Aérea Israelense para talvez possíveis ataques no futuro. Muita gente acredita que essa foi uma preparação para um ataque maior que possa acontecer ou agora, num curto prazo, ou mesmo lá na frente. Realmente, dado tudo que nós estamos assistindo no Oriente Médio, Israel não vai poder conviver com o Irã atômico. E, eu repito para vocês, tenho falado isso sempre, o programa nuclear iraniano continua vivo, presente e em pleno desenvolvimento. O ataque que Israel fez atrapalhou algumas coisas, mas não é suficiente para destruir por completo esse programa nuclear. Em algum momento, Israel, os Estados Unidos, o mundo vai ter que lidar com essa questão. Ainda mais que o que nós estamos assistindo a cada dia, que é o eixo da ditadura se fortalecendo. Essa semana, uma das notícias foi que soldados da Coreia do Norte estão lutando do lado da Rússia na Ucrânia. Isso, assim, é muito chocante. Ainda vou fazer um vídeo só sobre isso, porque esse tema por si só, ele é extremamente sério, preocupante e tem implicações estratégicas imensas. Então vejam, o eixo das ditaduras cada vez mais unido, a situação no Oriente Médio complicada, Israel não vai poder conviver com o Irã atômico, e nem os Estados Unidos e nem o Ocidente no geral. O ponto é a disposição e a vontade de resolver esse problema. Israel em algum momento vai ter que fazer isso. Essa operação desse ataque agora ao Irã, ele pavimentou, preparou, treinou, entenderam, enxergaram, viram o que é possível, o que não é. Com certeza isso vai servir para uma operação futura que pode até vir num curto prazo. A gente não sabe o que Israel está planejando. Eu não acho que vai acontecer nada antes da eleição americana, porque agora é o momento mais importante. Na verdade, não vai acontecer, talvez até a posse do novo presidente. Não só o resultado da eleição, mas a posse do novo presidente. Como que Kamala ou Trump vão se comportar em relação a isso. E, assim... A questão é que Kamala é vice, né? Ela já é o governo, né? Então, talvez o impacto será se o Trump ganhar, né? Agora, é nítido como tudo passa pelo político, né, cara? Então, assim, é o interesse do político, o interesse do homem vai ditar, você vai ter uma guerra muito quente ou você vai ter um outro resultado mais calmo, né? Porque, lembrando que o programa nuclear iraniano é antigo. E se quisessem ter resolvido antes, já tinham partido para o ataque, né? Já tinham partido para destruir, né? Mas isso não aconteceu, né? Usaram outra forma de lidar com isso. Chegou o momento, estão só esperando a concretização da eleição, porque precisa se manter no poder, não pode correr risco. Se os democratas continuam os próximos 4 anos, como é que fica aí esse conflito com o Irã? Né? Israel recebe todo o aval e todo o apoio, toda a força? Aí tem a parte, né, do Trump, que pode vir com uma outra roupagem, né, e que não querendo os Estados Unidos envolvido em conflitos. Aproximação com Putin, com Rússia, né, aquelas coisas todas que são faladas e que a gente tem que ver na prática, né, se isso é de fato. O que parece um fato, né, é que Trump, ele está preocupado com o interesse, né, americano, né? Ele discursa isso e até 2020 não tinha nenhum conflito, né? Então, a parte do Trump, aí eu já tô até extrapolando o vídeo, né? Não vou ser longo. E o Trump, ele faz aquela movimentação da embaixada lá em Israel, né? E isso gera, desagrada, né? Bastante, mas por um lado, a comunidade ali, né? Dentro dos Estados Unidos
fica satisfeita. Mostra que o Trump vai querer, né, Israel diferente do que os democratas, né? A condução do Trump vai ser bem diferente da dos democratas, né? Agora, quem é que manda, né? Quem é que manda? Quem manda é o Trump? Ou acima do Trump, o Trump é o segundo cavalo, né, dos donos do mundo, né, dos DGs, como fala o nosso querido professor Vale, né? Então, se são 2 cavalos, se o sistema, né, se os DGs apostam em 2 cavalos, eles dão as cartas, o Trump vai seguir as cartas e aí não dá para saber também. É só especulação e às vezes até torcida, né? Vamos continuar no vídeo. A Câmara, por parte dos democratas terem uma simpatia com a causa palestina, tem sido mais dura ou menos defensora incondicional de Israel. O Trump, pelo menos no discurso, é um defensor incondicional de Israel. A posição dos democratas e republicanos ela é invertida quando a gente fala de Ucrânia e Israel, ou quando a gente fala de Rússia e Irã. Os republicanos não são tão a favor da Ucrânia, os democratas são, e quando se fala no Oriente Médio, a situação é o inverso. Os democratas são menos simpatizantes incondicionalmente a Israel e os republicanos são muito mais. Mas, mesmo assim, o resultado da eleição não garante que até um Trump vai ter estômago para encarar o Irã de frente. Quando o Trump esteve no poder, eu repito isso para vocês sempre, ele não atacou as instalações nucleares, não permitiu, não deu o sinal verde para Israel fazer esta operação. Veremos se eleito presidente ele fará isso. Seria uma grande mudança, uma mudança talvez necessária, porque o Ocidente precisa lidar com o Irã antes que ele tenha uma bomba atômica. Toda essa operação, ela preparou de muitas maneiras, como eu estou dizendo aqui para vocês, Israel, quem sabe fazer isso. Bom, Trump não fez isso de 2016 a 2020 por quê? É uma forma de proteger Israel? É uma forma de evitar, né, esse conflito sangrento? Tem uma corrente forte que pensa dessa forma, né? Bom, vamos acompanhar? Vamos esperar ver o que vai acontecer.